vejo muita gente fugindo das vendas pelo medo de como o outro vai reagir. Putz, vai que eu abro meu negócio, eu ofereço para alguém que eu contava muito com o apoio dessa pessoa e esse não vem com uma carga emocional muito forte. Medo do não. Todos nós somos vendedores. Todos nós. Sim. É um professor, você vende uma hora aula. Se você é um dentista, você vende um sorriso bonito. Então, para escala, claro que existem diversos formatos que você pode seguir, só que talvez o mais simples e o mais eficaz... No nosso mercado, muitas vezes a pessoa só é técnica e ela não quer, ela tem pavor de venda. Mesmo assim, ela tem que saber. Fala galera, tudo bem? Aqui é João Brognoli, sou fundador do Grupo Du e do Grupo Du Podcast, né? Que é o nosso canal aqui que fala sobre vendas, sobre marketing, empreendedorismo, agências do mercado digital e os mais variados assuntos que permeiam o nosso mercado e o nosso público, né? E hoje estou com uma convidada muito querida aqui. Antes de apresentar ela, gostaria de lembrar vocês de seguir a gente no Spotify, em todas as plataformas, se inscreve no canal do YouTube, olha os nossos reels, compartilha com os amigos, os shorts também no YouTube e fica conectado que sempre tem muita gente bacana, né? E hoje estou aqui com uma mulher maravilhosa, uma profissional excelente, né? Diretora corporativa do Vence, né, trabalha no Office, com grandes players também que trabalham lá, já atuou com diversas marcas muito interessantes, como a Fael, Sul América, Employer, Grupo Boticário, entre várias outras. Mais de 10 anos de experiência em marketing e vendas, formada em administração e especializada em gestão estratégica e marketing. E empreendedora no segmento de rejuvenescimento. Tem orgulho de dizer que adquiriu seus conhecimentos na prática, na raça mesmo, né? Estamos aqui com ela, Ninotchka Weimer. Bem-vinda, querida. Que honra ter você aqui no nosso podcast. Obrigada pelo convite. É um baita palavrão, né? Baita nome, falou certinho. E é uma honra estar aqui. Sabe o quanto eu admiro o teu trabalho, admiro o trabalho da Du. Então, espero poder contribuir com você, contribuir com quem está assistindo, né? Que vocês já entregam muito. Então, estou muito feliz de estar aqui. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre vendas, né? Que eu acho que é o principal chão de vocês lá no Vence, né? O principal expertise. Hoje você é diretora corporativa lá, então gerencia, lidera equipes comerciais, lidera treinamentos corporativos para grandes empresas. E a gente tem um público que com certeza é muito sedento de entender um pouco mais como vender com escala, como desenvolver lideranças e tudo isso, né? Então, queria que você falasse um pouquinho como é a sua função lá no Vence hoje, né? Liderada pelo Caio, né? Caio Carneiro. Certo. Caio que ele participou do nosso primeiro episódio aqui do podcast, um amigo, um mentor muito querido. Então, que você comentasse um pouquinho pra gente como que funciona na prática, no dia a dia, né? Boa. A função sua no Vence, o que você faz lá. Então, o Vence faz parte de um grupo maior chamado Office, que são várias frentes de expertise, né? Para desenvolver um vendedor e desenvolver um profissional. Então, dentro desse Office, a gente tem o Vence, Performance, Empreende-se, as habilidades que a gente considera cruciais para ter um profissional de sucesso. E tudo isso começou com o Vence do Caio, que é a nossa grande referência como vendedor, e desde o começo a gente trouxe muito os princípios práticos. Então, é muito fácil você procurar artigo ou algo que na teoria é bom para vender, né? E a gente consegue compartilhar um pouco com o vendedor aquilo que a gente validou. Então, são mais de 10 anos de experiência com venda direta, que foi tanto a faculdade do Caio como a minha também, e que a gente transformou isso em uma metodologia, baseado nos fundamentos dele e do Flávio Augusto. E o que a gente consegue agregar para o vendedor, e quando eu digo vendedor, já não é só aquele que se intitula vendedor. É o autônomo, é o cara que é CLT, é aquele que vende o seu próprio negócio. Então, se ele é um gestor de tráfego, ele se vende, ele vende o trabalho dele. E a gente percebeu que o que muitas vezes faltava nesses profissionais não era o domínio do produto ou do serviço, porque isso já sabe muito bem. A gente percebeu que são 3 grandes pontos. Primeiro, técnica de vendas, não técnica de produto. Saber o que é uma prospecção, a importância disso, como falar sobre, né? Como contornar uma objeção. Segundo, a parte de ambição, de vontade, de ter brilho no olho, de trabalhar com algo que você gosta. E terceiro, que talvez seja o mais importante, é gestão das emoções. Porque eu vejo muita gente fugindo das vendas pelo medo de como o outro vai reagir.
putz, vai que eu abro meu negócio, eu ofereço para alguém que eu contava muito com o apoio dessa pessoa e esse não vem com uma carga emocional muito forte. Medo do não. Medo do não, medo da rejeição, medo da crítica. É uma exposição social, né? Então, a gente acaba fortalecendo muito isso, que não é só para o vendedor, né? É para a pessoa que oferece produtos e serviços para o mercado. Então, a gente se baseia muito nesses 3 pontos. E a minha área é levar essa metodologia para grandes empresas. Então, o que a gente validou para inúmeros profissionais, hoje a gente leva para as maiores forças de vendas do Brasil. Então, a gente treina todos os corretores da Cyrela, todos os vendedores da Claro e inúmeros segmentos diferentes, inclusive o digital. Mercado Pago também? Mercado Pago também, principalmente os Key Accounts. E a gente acaba aprendendo muito também, né? Sim, são grandes players, né? Que sempre tem uma possibilidade. Sempre que a gente tem a condição de trabalhar com grandes players, é sempre uma via de mão dupla, né? Com certeza. Deixa eu te fazer uma provocação, Ni. Eu já vi o Flávio Augusto falando, inclusive, em um podcast que ele comentou que às vezes as pessoas, por exemplo, um pai vai pedir um emprego para um filho e ele brinca falando que não, mas pode arrumar qualquer coisa para ele, até ser vendedor. Sim. Então, existe um certo preconceito ainda, não sei se ainda tá tão forte quanto já foi, mas de não ser aquele emprego tão formal e tão correto que simplesmente tu tem um salário e que tu trabalha pelo salário e tudo certo. Porque vendas, na verdade, tem a maior possibilidade do mundo de escalar dinheiro, né? Então, vocês lidam com essa situação em algum momento, seja nos treinamentos, vocês por vocês não, porque o resultado responde, né? Mas nos treinamentos, ou enfim, vocês ainda vê pessoas com um certo receio de dizer que são vendedores ou algo parecido? Muito, porque é uma função que não tem um renome social, né? E não tem uma qualificação. Você não tem um certificado que você vai botar na parede que você é um advogado, que você é um médico. Doutor em vendas. Exato. E até que você falou em doutor, tem uma frase que eu gosto muito que é: me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostro um milionário. Porque vendas é a ferramenta. O que você faz com essa ferramenta é 100% com você. Então, o vendedor, geralmente, ele só conta para os outros a partir do momento que ele tem esse resultado. E muitas vezes ele trabalha nos bastidores para compartilhar depois que ele já consegue subir um pouco no palco, né? Mas é algo que a gente explora muito, porque muitas vezes esse vendedor, que talvez é um autônomo, que talvez trabalhe em uma empresa, ele leva o não como algo pessoal. Ele vai vender um projeto, ele vai vender uma assessoria e a empresa ou o cliente fala não ou agora não, ele pensa, putz, eu não sou bom, minha abordagem não sou boa, isso não é para mim. E às vezes realmente não era o momento dessa empresa ou desse cliente. Ele leva isso para emocional. Então a gente separa muito a função de você como pessoa. Você pode ser uma pessoa incrível, você pode ter feito uma venda maravilhosa, mas você não consegue tomar a decisão pelo cliente, né? Perfeito, legal. Então ainda existe um receio, né? E a frase, muito boa frase. Gostei da frase do... E fim das contas, eu sei que essa daqui é bem batida, tá? Mas é muito verdade. Todos nós somos vendedores. Todos nós. Sim. Então, se você é um professor, você vende uma hora aula. Se você é um dentista, você vende um sorriso bonito, né? Me dá um exemplo do digital, de alguém que talvez não se vê como vendedor. Porque você mesmo falou, o gestor de tráfego, a pessoa de inbound, o designer que faz o cartão de visita, que pode vender uma unidade. Eu comecei assim, inclusive, né? Eu comecei fazendo cartão de visita e logo. Então, eu devo ter feito mais de 1000 cartões de visita, porque eu vendia os cartões de visita. Eu entregava impresso, entregava num bolinho, enfim, tudo bonitinho. Tinha uma margem baixa, porque já entregava impresso. Na época não fazia muita conta, só queria fazer quantidade e trabalhar, né? Mas é vendendo em muita quantidade, muita escala, que se faz uma certa tanto a reputação por entregar para muita gente, né? Começar a ser conhecido por poder de entrega e qualidade, quanto de escala mesmo, né? Conseguir ganhar mais dinheiro, no caso. Só que quantos nãos vieram junto com tudo isso, eu acho que é o grande ponto. Uma curiosidade, vocês pegaram um baita currículo meu que eu nem esperava. Mas eu já tive uma agência. É mesmo? Foram tipo uns 8 anos atrás. E eu falava que era uma agência colaborativa, para eu não falar que a agência era só eu.
Aham. Então, eu fazia um pouco de design, fazia muitos cartões de visitas e colocava na caixinha, entregava na caixinha, e eu contratava freela para fazer outras funções que eu não dominava. Certo. E assim eu chamava de agência colaborativa. Uhum. E foi ali que eu comecei a perceber a importância da venda, né? Porque não bastava ter uma entrega excepcional se o cliente não via valor naquilo. E até mesmo esses exemplos que você deu de profissionais da área, você concorda comigo que se você trabalha em uma empresa, você precisa vender o teu projeto, vender teu design, vender essa proposta de branding, vender pro teu chefe? Você precisa se vender, às vezes, para conseguir férias no período que você gostaria. Então, é uma habilidade que todo mundo precisa aprender, sim. Perfeito, perfeito, perfeito. E até deve ter muita urgência, né, que nos assiste aqui no canal, porque é um público gigantesco. Sim. Hoje as pessoas que trabalham por conta, atuando com freela, assim como o modelo que você falou que você tinha 8 anos atrás, e muitos deles têm uma preocupação de como vender mais ou como escalar isso. Boa. Por quê? Por exemplo, hoje se tu trabalha só... Tem gente que é urgência porque quer, tá? Não só por uma questão de, não, é só eu, não, enfim, eu quero realmente ser só eu, certo? Como que escala? Como é que funciona? Vocês ensinam lá no Vence? Como que é a possibilidade da pessoa entender um modelo de escala dentro desse tipo de negócio no marketing digital? Cara, eu acho que você chegou num ponto que é crucial. E eu digo até um pouco pela minha experiência e como essa urgência me trouxe para onde eu estou hoje. Né? Primeiro, que se era só eu, se eu não vendesse, ninguém ia vender. Da mesma forma que eu percebi que se eu continuasse sendo só eu chegaria em um platô que eu não conseguiria crescer mais. Então, primeira coisa, como que eu fiz para vender os meus serviços, sendo que eu não tinha contatos, sendo que eu não tinha visibilidade, sendo que eu não tinha nome. Eu comecei a participar de forma intencional de eventos, de grupos de networking, fazer contatos intencionais. Ou seja, me colocar no mercado. E sem o objetivo de vender para aquela pessoa, mas sim criar um novo relacionamento. E ali eu comecei a fazer conexões e ofereci soluções. Antes de eu falar do meu produto ou serviço, era entender com quem que eu estava conversando e se eu podia, de alguma forma, contribuir para essa pessoa, para essa empresa. Foi assim que eu comecei. E até dentro desse crescimento, chegou uma hora que eu percebi que ou eu vendia ou eu produzia. E se eu comecei a vender mais, eu já não tinha tempo para entregar. E aqui a gente entra na importância de você ter um time de vendas. Então, para escala, claro que existem diversos formatos que você pode seguir, só que talvez o mais simples e o mais eficaz é você montar um time. Tá. Quem que é a primeira pessoa a construir esse time? Qual que é o primeiro membro de uma equipe de vendas? Você. Certo. Até porque eu acredito, como que você vai gerenciar alguém que você não sabe quais são as funções dela? Tá. Ou qual a melhor forma de fazer? Então, Mas pode falar. Só para... porque eu acho que é um ponto interessante para nós entrar. Se o nosso mercado, por exemplo, de agência, tá? Considerando que essa é uma maioria da nossa audiência, muitas vezes quem funda uma agência é a pessoa técnica. É o criativo, talvez. É o criativo, é a pessoa que sabe, sei lá, SEO ou inbound ou tráfego pago, ou enfim, que só entendeu que fundar uma agência é melhor porque quer escalar um pouco, mas ela não sabe de fato vender. Ela só sabe tecnicamente, ela quer que alguém faça a parte de vendas. Eu tenho uma opinião que eu discordo disso, tá? Eu acho que todo principal gestor, o cabeça, por mais que tu possa criar uma empresa sendo técnico, tu tem que te especializar em vendas de alguma maneira, em gestão, entre outras várias frentes, que infelizmente a gente não aprende na escola e muitas vezes não na universidade, né? Então, a tua visão sobre isso, né? No nosso mercado, muitas vezes a pessoa só é técnica e ela não quer, ela tem pavor de venda. Mesmo assim, ela tem que saber. Se ela não quiser crescer mais, não precisa. Então, o grande ponto é, se você está satisfeito sendo um criativo com essa estrutura e com os resultados que você tem, segue, se isso te faz feliz. Agora, se você quer escala, além desse domínio técnico, você precisa se olhar como empresário, se olhar como empreendedor e olhar para as habilidades que você precisa desenvolver. E para isso, a principal é vendas.
Então, se você procura esse crescimento, você vai ter que olhar para esse âmbito, né? Talvez você pode ter um sócio que domine isso. Então, fala, Ni, realmente não quero, mas eu tenho alguém que talvez poderia ser esse meu braço. Ele pode entrar como sócio. Certo. Agora, se você contrata um líder de vendas para tocar o teu negócio, concorda comigo que você praticamente terceiriza o coração da tua empresa? Sim. Porque ele tem que reportar para alguém, o líder, né? E se ele reportar para alguém que não tem o conhecimento... Exato. E essa pessoa, ela pode fazer o que ela quiser com os teus clientes. É ela que domina tudo. Muito bem. E aqui a gente olha para o mercado, que eu já vi acontecer, que os clientes criam um relacionamento com esse intermediário, com esse líder troca de empresa. Vai junto. Adivinha o que acontece? Os clientes vão junto. Isso é uma área de vendas, né? Muitas vezes o coordenador de marketing, quando troca de uma empresa para outra, leva a agência junto, né? O que é bom, mas ao mesmo tempo isso pode acontecer do lado negativo, né? Interessante demais. Então vamos lá, mas digamos que não. O dono, ele realmente, o proprietário de uma empresa, ele realmente tem interesse em aprender mais. E ele quer escalar. Qual que é o melhor processo possível, assim, como vocês fazem lá, como que vocês ensinam? Ele quer ser o cara, não, eu não quero ser só técnico, eu quero entender de vendas também, quero estruturar um time. Primeiro passo é entender o funil de vendas. E principalmente no marketing digital, vocês exploram muito o funil do cliente. Né? O processo que ele passa, ou ainda os números de conversão de uma campanha. Só que existe o funil raiz de vendas. E entender como que cada processo funciona e como que a gente pode usar as ferramentas a nosso favor. Mas dominar e montar o que é o teu processo de vendas. Então, isso que eu sempre indico para empresários e vendedores. Se você já tem clientes, concorda comigo que você já realizou vendas. Ou você já até sofreu vendas. Certo. Foi indicação, alguém chegou até você. Sim. Então, já existe um processo. Passo 1, escreva esse processo, crie essa linha de raciocínio para pelo menos você encontrar a lógica no meio do caos. E o vende-se vem exatamente nessas técnicas de cada etapa. Entender que se está chegando demanda para mim, mas eu não estou conseguindo fechar, o problema talvez não seja no fechamento. Talvez seja que eu não estou qualificando da forma ideal o meu lead. Talvez tá chegando lead para mim, mas não é o perfil de cliente que eu gostaria ou que faz sentido para mim eu ter. Então, são as etapas as técnicas dentro de cada etapa. E a gente ainda tem uma formação chamada líder comercial, que a gente desenvolve um profissional para tocar um time de vendas. E aqui a gente tem tanto proprietários, diretores, coordenadores que já tem time de vendas, como alguém que pretende montar e vem para pegar essas boas práticas. Entendi. E aí, dentro desses processos de ensinamento, vocês vão ensinar desde como tratar uma indicação, como começar uma venda do zero, como prospectar... Como contornar uma objeção, como retomar leads teus que estão dormindo faz tempo, né? Como você faz para agregar valor na tua apresentação, como que você cria conexão em rapport. Então, não só o técnico, mas também o comportamental. Tem uma parte só de comunicação. Para quem não entende tecnicamente certinho o que é rapport. Rapport é uma conexão intencional. Então... rapport vem de uma origem francesa, mas eu gosto de um termo que é do Tony Robbins, que ele diz que rapport é você olhar o mundo pelos olhos do outro. Então, rapport é intencionalmente eu tentar gerar uma conexão com o meu cliente. O valor, né? Afinidade. Vou te dar um exemplo. Para que time que você torce, João? Inter. Polêmica, né? Eu sou do interior do Paraná, lá é todo mundo ou colorado ou gremista. Minha família era gremista. Mas tá tudo certo. Bem, enfim. Bem. A gente não tá passando os melhores momentos da história do clube, mas tá tudo bem. Imagina que você vai no mercado, tá na fila do mercado, e um cara chega atrás de você com um carrinho de mercado com uma camiseta do Inter. Você nunca viu na vida. Automaticamente, qual que é a tua primeira reação? Gera uma empatia, né? Gente boa, aí, tem colorado, bom gosto, né? Colorado. Em 3 segundos, você criou uma conexão. Então, o rapport é isso. É no atendimento, como que eu posso intencionalmente criar uma conexão rápida com essa possibilidade de cliente, com esse lead.
É usar as mesmas palavras, é me preocupar genuinamente com ele, é o incluir, por exemplo, eu sei que teu nome é João. Então, João, como que você tá, João? Essa é a proposta, João. Criar, dar atenção a isso. Então, é conexão intencional. Pessoalidade na venda. E existe ferramenta para isso? Muita. E eu sou muito prova disso, né? Pra você ter uma noção. Eu sou formada em comércio exterior. Eu nunca tinha me imaginado trabalhar com vendas na vida. E a primeira vez que me foi apresentado, eu ainda falei, não sei se é pra mim, eu vendedora. Só que me brilhou os olhos de uma forma diferente quando eu percebi que era treinável. E essa foi uma mudança de paradigma pra mim, porque eu comecei a perceber que tudo é ensinável. E venda é técnica. Ninguém nasce sendo um ótimo vendedor. Talvez só Flávio Augusto, né? Sim. Mas venda é pura técnica e é isso que a gente ensina. Tu vê só. Então tudo desde o sucesso. Eu falo muito, já falei em palestra também que sucesso é treinável. Exato. Né? Só tu seguir determinados passos que naturalmente sucesso. Aí sucesso vai do que a pessoa acredita que é. Eu acho que vendas vêm do mesmo caminho. Você pode ter vendas high ticket, que são vendas mais complexas, até vendas simples de oferecer um produto na sinaleira, uma venda. Sim. Então, acho que tudo existe técnica, tudo existe formas de convencimento, né? E você sabia que no Vende-se, esse mesmo processo, ele funciona tanto para uma venda ativa, ou seja, a prospecção, como uma venda passiva, que a gente tem time de inside sales, ou seja, que só atende lead, como também o corporativo. O que muda de um para o outro? O tamanho do ciclo de vendas, ou seja, a quantidade de exposições que você vai ter, reuniões, amostras, conversas, né? Ou seja, o relacionamento. Mas a lógica é a mesma. É a mesma. O passo a passo o acaba passo sendo... O passo é o mesmo. E isso que é interessante. Eu comecei a vender quando a pessoa que me convidou, ela me mostrou o caminho. Ela me deu um treinamento, você fala assim, você vai abordar dessa forma, você vai oferecer desse jeito o nosso produto. É esse, tem essas características, tem tal benefício para o cliente, só copia e faz igual. Eu falei, só isso? Só copia e faz igual? Então, depois você me conta. Adivinha? Depois de vender o primeiro... Eu percebi que o processo funcionava. E quem vende 1 pode vender 10, pode vender 100. Que loucura. Então tem como escalar através de processo com tranquilidade. Então, imagina... É a única maneira, inclusive. Imagina que você não tem um time de vendas ainda. Talvez você não tenha uma metodologia ainda, porque você é a metodologia. Se é você... a minha forma de fazer. Exato. Você é o método e a gente precisa transformar você em um passo a passo. Então, para mim, liderança em vendas é fazer junto. Não contratar alguém achando que essa pessoa vai ser a solução dos teus problemas e que tua agência vai vender muito mais. Claro. Senão você terceiriza a responsabilidade. Mas, então, é possível ter um único processo de vendas dentro de um negócio, né? Dentro de uma agência, por exemplo, e só ir fazendo com que os touch points sejam diferentes. Por exemplo, veio no direct do Instagram, veio através do nosso site, veio por uma ligação, por indicação da ANI, por não sei o quê, por várias formas. Sim. É só o primeiro touch point, onde veio. E aí o que se faz depois disso é um processo que talvez tenha alguma vírgula em algum momento, mas é um processo idêntico. Você matou a charada. Então, o maior aliado de escala é processo. Só que concorda comigo que escala e personalização, elas conflitam. Então, o que você escala o processo e você personaliza o atendimento. Que é exatamente o que você falou. Você tem o teu passo a passo, só que de acordo com o canal que o lead veio, você sabe que você usou talvez campanhas diferentes, trabalhadores diferentes, você só personaliza o atendimento. E o uso de inteligência artificial, para isso tudo. Apoia, desconstrói, melhora a pessoa. O que você tem visto, assim? Não sei se vocês utilizam alguma coisa, não utilizam, mas como é que tá vendo esse mercado? Sim. Assim? Primeiro, que eu acho que nada vai substituir o contato pessoal. Porque em vendas todos os sentidos são percebidos. Então, certo. É o visual, é o físico, é o auditivo. Então, a gente consegue, em uma conversa, principalmente presencial, explorar tudo isso. Eu consigo ler o seu semblante.
olhando para uma inteligência artificial, que eu acho que não tem como a gente evitar, nem deve, né? A gente olhar de como a gente pode ser beneficiado por isso, eu acho que não é nem mais opção, né? O mercado já está evoluindo para isso. Só que é como a gente pode aprimorar o nosso atendimento sem perder aquele toque humano. Então, sim, eu vejo que tem muitas etapas que a inteligência artificial pode nos ajudar, talvez até mesmo em um contato de SDR inicial. Então, para quem não sabe, SDR é aquele primeiro contato que qualifica o lead, certo? Para um vendedor, para um atendente entrar em contato. Uhum. E essas perguntas de SDR são muitas vezes recorrentes. Uhum. Então, deixa eu entender, por exemplo, uma agência Duo. Claro. Qual pergunta que um vendedor faria para entender se o cliente tem perfil? Budget disponível, número de funcionários, verba de mídia, enfim, mais ou menos por aí. Então, além, claro, das perguntas padrões. Sim. Né? Tô falando as que têm número, digamos assim. Então, concorda comigo que são umas 5 perguntas que você já consegue identificar se tem potencial para ser cliente ou não? Sim. Então, por ser algo recorrente, a gente consegue olhar para a inteligência artificial. Tem até uma solução chamada Employee as a Service, porque tem o SaaS, né? E o Software as a Service. O Sim. Employee é a mesma coisa. Talvez essa inteligência artificial substituir alguma função dentro do processo de vendas. A gente está explorando ainda. Então, novamente, nada substitui o contato pessoal, mas a gente sempre está aberto a inovações e entender como que isso pode melhorar a nossa máquina de vendas. A venda mesmo tem que ser feita por humano. Acho que todo mundo quer conversar com alguém para comprar algo, né? Sim. Principalmente, vamos tratar de high ticket principalmente, né? Acho que é muito difícil alguém comprar algo high ticket sem ter uma relação humana, né? Sim. Isso funciona para quê? Para e-commerce, para produtos de prateleira, para varejo. Agora, quanto mais personalizado, mais contato humano você precisa. Eu que trabalho com high ticket, que a gente monta projetos de 12, 24 meses para equipes extensas de time de vendas, primeiro que eu tenho que falar, eu não consigo falar muitas vezes com o tomador de decisão. Eu falo com a RH, depois eu falo com compras, que depois joga para o comercial, que manda o projeto para o Papa precisa autorizar, para daí a gente colocar em prática. Ali não tem como. Sim. Até porque as pessoas, elas não compram o teu produto, o teu serviço, elas compram você. Sim. E a agência, a gente sabe que é relacionamento. O cliente, ele precisa gostar de você, se identificar com você. E se não é você, é o atendente. O atendente, o vendedor, ele é a cara da tua agência. E se o cliente não gostar, adivinha? Verdade, uma aula de vendas, né? Uma aula de vendas, muito bem, muito obrigado. Ni, além disso, você já trabalhou em projetos na Band Mulher, né? Vamos fazer um corte aqui de história para contar um pouquinho da tua história também. Na Band Mulher, que era mentora de negócios, né? Auxiliando empresários e, pelo que eu vi, esses projetos já impactaram mais de 4.500 pessoas. Muito legal, né? Bons números. Como é que funcionava isso? Como que foi essa experiência? O que você achou? Hoje você tem outras funções no mundo corporativo que impedem de dar uma grande sequência a isso, acredito, né? Mas como que foi impactar tanta gente? Acho que é legal porque não deixa de ser uma venda em escala, né? Sim. Acho que é uma venda em escala. A partir do momento que a gente impacta muitas pessoas através do nosso trabalho, da maneira com que a gente expressa, ou mentora, ou palestra, ou enfim, a gente está de alguma maneira vendendo alguma coisa. Sim. Não necessariamente com um retorno financeiro, mas se colocando, né? Vendendo informação, vendendo, enfim. Como que foi participar de um projeto como esse? Foi incrível. E além desse, eu tive a oportunidade de treinar todas as revendedoras de Boticário, Quem Disse Berenice e Eudora, que trabalhavam com venda direta. Então, aqui, às vezes, é você saber que com uma mensagem de apoio, uma técnica que você ajudou essa pessoa, que é assim que eu vejo a venda. Né? Ela é uma técnica, eu ensinei o como fazer, só que eu não posso fazer pela pessoa. Certo. Só que essa mulher pegou o que eu compartilhei, colocou em prática e conseguiu ter resultado para ela e para a família dela. Então, para mim é um sentimento gigante de gratidão.
Não por eu ter feito algo para ela, mas sim poder contribuir com essa mudança de vida. Legal. E ainda no mercado corporativo, até hoje eu olho dentro do meu ciclo social, ainda são poucas mulheres, né? E ainda tem muito essa questão de identificação. Então, eu vejo que vem como uma grande responsabilidade para conseguir, né, trazer mais confiança, mais empoderamento, para que a gente tenha cada vez mais mulheres também, não só no empreendedorismo, mas no mercado corporativo. Claro, porque tu tem toda a condição de ensinar ela, mas numa venda porta a porta ali não tem como estar acompanhando todo mundo, né? Sim. E qual que é a principal métrica, pensando no nosso ouvinte, tá? Depois de ensinar, depois de, enfim, todo esse processo, qual que é a principal métrica que o pessoal tem que validar dentro de um time de vendas? Porque nem eu falei, os casos ali que você falou, muitas vezes revendedor boticário, enfim, essa galera é um pouco porta a porta muitas vezes, né? Algumas devem ser diretamente em loja, ou enfim, catálogo e tudo, mas muito porta a porta. Como que a gente mensura quem tá indo bem e quem não tá indo bem? Boa. Porque existem vários fatores externos, né? Que podem estar impactando no estar bem ou não estar bem, Sim. né? Principalmente mulheres, inclusive, pode estar muitas vezes sofrendo alguma situação em casa, Sim. pode estar num período, pode ter gravidez, pode ter filho pequeno, pode ter, enfim, os mais variados fatores que mudam um pouco, não vou Sim. falar, não é a performance, mas muda um pouco, né? Claro. Influencia, é um fator que influencia diretamente. Como que se mede hoje em dia, e aí não necessariamente só a questão das mulheres, mas como que se mede hoje em dia a principal métrica, assim, para tu saber se a pessoa é boa vendedora ou não é, dentro de um time que, sei lá, 1.000 pessoas, 100 Sim. pessoas, 50 pessoas, como que mede? Qual que é a melhor forma? A forma mais simplista, talvez, é resultado, né? Tá. Faturamento, quantidade de vendas. Mas no Vendas a gente acredita que a venda é mistura de ciência e arte. Tá. E é essa arte que a venda é mais conhecida. Tanto falar, o jeito brasileiro, né? Precisa ter um gigado, uma malemolência. E não necessariamente. Eu sou prova viva disso. Eu nunca me via trabalhando com vendas. E eu aprendi o passo a passo. A partir do momento que você entende o funil de vendas, cada etapa, você começa a usar os números a seu favor. Tá. Você entende que você precisa ter tantos leads no mês para fazer tantas abordagens, para ter tantas propostas na mesa, e dessas propostas na mesa você tem X vendas por mês. Estatística. Exato. Então, e não é só estatística de venda, é acompanhar cada etapa desse vendedor. Então, se você está montando um time de vendas, é você usar os números como os seus aliados. Entender em que etapa que está, a cada semana, como que esse vendedor está performando. Porque às vezes ele não está vendendo porque ele não está agendando reunião. Tá. Ou ele está agendando reunião, mas ele não está sabendo fechar essas reuniões. Então, a não venda é sempre consequência de etapas anteriores. Certo. E você ter esse acompanhamento, reuniões que a gente chama de one-on-one, um a um, com o teu time, tipo, com as pessoas do teu time, ainda reuniões com o time, traçando meta, vendendo a visão, porque se você traz um vendedor, você também precisa vender para ele. E a visão de onde ele pode chegar com você. E eu falo isso porque a gente enxerga a empresa como uma máquina de sonhos, uma fábrica de sonhos. Um vendedor, um colaborador, ele não trabalha para você. Ele trabalha com você para o sonho dele. Então, é continuamente lembrar onde vocês podem chegar. E você trabalhar tanto a sua parte como líder, também como gestor. E o gestor é acompanhar essas métricas. Então, entender dentro das etapas onde que ele está. Quantas apresentações ele está fazendo para chegar nessas vendas. Eu acho que essa é uma boa métrica. Agenda vazia não faz bom vendedor, então. Agenda é uma boa forma de medir. Com né? certeza. Legal. E se é uma pessoa autônoma, se você não tem chefe, encare a sua agenda como seu chefe. Se você me mostrar a tua agenda da semana que vem, eu já sei como que vai ser seu faturamento. Muito bem, muito bem. Horário marcado é dinheiro entrando, então. Exato. Vendas libertam, Ni? Eu acredito que sim, eu sou um exemplo que sim. Eu tinha vergonha de falar em público. Eu lembro que eu me escondia literalmente. E se eu dependesse de uma formação, ou se eu dependesse de auxílio da minha família, eu tenho certeza que eu não chegaria nem na metade de onde eu cheguei.
mas porque eu encontrei na venda uma ferramenta, um caminho, que eu me especializei e dominei o passo a passo. Perfeito, perfeito. Muito legal. Nia, a gente tem um quadro que é o bate-bola. Vou te fazer algumas perguntas aí, prepare-se, que vem coisa boa. Mas é tudo bem tranquilo, tá? Não precisa te preocupar. Vamos lá, conta pra gente de Ninótica, um livro de cabeceira. Olha, eu vou falar o meu próprio livro. Muito porque bom. Ninótica vem de um livro chamado Ninótica, Rainha das Estepes. É de uma duquesa russa que minha mãe leu nos anos 80 e achou que seria uma boa ideia, então aqui estou. Ah, perfeito, show de bola. Inspiração profissional. Profissional, Caio Carneiro. Não teria como não ser, né? É isso aí. Inspiração pra vida. Inspiração pra vida, minha mãe. Mãe? Legal. Quando não está trabalhando, encontramos a Nia onde? Olha, é difícil quando ela não está trabalhando. Mas eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ficar com a minha família, eu gosto muito de cinema. Ah, legal. Ou brincando com o meu cachorro. Ah, legal. Por que você faz o que você faz? Porque eu gosto de ajudar as pessoas. Então, e eu gosto de ajudar as pessoas a terem resultado. Então, eu não gosto de ser... eu não gosto de dar o peixe para as pessoas. Eu gosto de ajudar a pescar e fazer parte desse processo. Eu gosto muito de bater palma pelo sucesso dos outros. E saber que, de alguma forma pequenininha, eu contribuí para isso. Pode ser o meio, então, do... Muito bom. E por quem você faz o que você faz? Minha família, meu marido e a família que a gente ainda vai construir. Acho que é isso. Show. Então tá. E aí a gente tem uma pergunta que é interessante, que faz as pessoas pensarem um pouquinho, mas que é legal, né? Que a gente chama de Day One. Tá. Qual que foi o grande dia? Pode ser uma coisa positiva, uma coisa negativa, algo que aconteceu e que te transformou de alguma maneira, pequeno ou grandemente, pra Nia ser o que a Nia é hoje. O dia que eu decidi empreender. Então, que foi exatamente o dia que eu decidi trabalhar com venda direta, né? Porque eu nunca tinha trabalhado como autônoma. Eu seguia uma carreira CLT, então eu tenho 2 formações, 3 especializações, tinha morado nos Estados Unidos 5 anos, e eu sempre me via em uma carreira corporativa gigante. Quando eu vi esse caminho da venda e talvez ser autônoma, que eu poderia construir o meu futuro, o dia que eu disse sim, mudou completamente minha vida. Parece que fez assim uma bifurcação. Eu escolhi um outro caminho. Foi esse o meu dia 1. Que legal, que legal. E aí, ao final, Nia, a gente tem uns highlights sobre o episódio, a gente já faz ao vivo. Caramba, que rápido! Só, a gente não deixa pra fazer depois de assistir, nem nada. O time aqui nos bastidores já gera e a gente já conta pra todo mundo pra dar a oportunidade pro convidado dizer, não falei isso aí não é verdade. tu pode desconstruir os highlights, tá bom? Tá bom. Então vamos ver aqui se tá tudo certinho. Me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um milionário. Não fuja das vendas pelo medo de exposição e críticas. Aprenda a não levar a rejeição para o lado pessoal. Você pode ser um ótimo vendedor, mas não pode tomar a decisão pelo seu cliente. Certo? Muito inteligente a pessoa que falou isso. Viu só? Participe de forma intencional. Se coloque no mercado e estabeleça bons relacionamentos. Crie conexões e ofereça sempre soluções. Para estruturar o seu time de vendas, entenda o seu funil raiz. Como cada processo da sua empresa funciona, como pode usar as ferramentas ao seu favor. Encontre a lógica no meio do caos. Rapport é você olhar o mundo pelos olhos do outro, criar conexões intencionais muito rápidas e genuínas. Talvez você não tenha uma metodologia porque você é a metodologia. Não terceirize a responsabilidade. Liderança em vendas é fazer junto. E um vendedor não trabalha para você, ele trabalha com você para o sonho dele. Perfeito. Ficou bom? Ficou perfeito. Tá certo? Então tá bom, querida. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra, um prazer. Acho que a gente tem aqui hoje, nesse episódio, uma das grandes referências em vendas, uma diretora corporativa da principal empresa, acredito hoje, de desenvolvimento em vendas no Brasil.
E foi uma honra conversar com você. Foi uma Tenho honra certeza estar aqui. que... E, de novo, a Du tá fazendo um trabalho excepcional, você tá fazendo um trabalho excepcional. Eu tenho certeza que é só o começo, viu? Que bom. Obrigado, viu? Gente, se inscreve lá no Instagram. No Instagram não, se inscreve no YouTube. Segue a gente no Insta, segue no Spotify. Olha os Reels, olha os Shorts. Tem conteúdo por tudo. Ni, onde que o pessoal te encontra? Deixa aí o teu arroba, deixa os teus contatos. Ninótica é um pouco difícil, né? É muita consoante, então mais fácil @mentora de negócios. Se ficou alguma dúvida, se eu puder ajudar de alguma outra forma, fique à vontade para me chamar. Obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau.